sempre foi alvo de estudos e sobre isso vamos falar com o professor Tassos Licurgo. Hoje, com a presença do professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, advogado Tassos Licurgo. Ele atualmente está envolvido em pesquisa que investiga as bases racionais da fé cristã, apologética cristã. Bom dia, professor. Bom dia. O que é apologética cristã? Apologética é uma palavra em grego que aparece na Bíblia em 1 Pedro 3,15 e que a tradução para o português pode ser feita da seguinte forma: apresentar a defesa. 1 Pedro 3,15 diz assim, que nós devemos estar preparados para apresentar as razões da fé que está em nós, da esperança que há em nós. E essa apresentação da razão, essa defesa, é em grego para a palavra apologia, que dá em português a palavra apologética. Apologética é, portanto, apresentar a defesa da fé. Professor, Deus existe? Existe. Os argumentos da existência de Deus, eu fui ateu a maior parte da minha vida. E estudei seriamente ceticismo, seriamente esses aspectos do ateísmo racionais. Agora, eu cheguei à conclusão de que os argumentos racionais levam à existência de Deus e não à sua inexistência. Existem três caminhos pelos quais nós investigamos a existência de Deus, né? São os argumentos cosmológicos da origem do universo, os argumentos do design e os argumentos da moralidade. Por qualquer um desses três caminhos, nós chegamos à conclusão de que é muito mais razoável crer em Deus do que professar a sua inexistência. Eu gostaria de tratar com você aqui 4 tópicos. Primeiro, você falasse sobre a ciência e a fé. Algumas pessoas acham que ciência e fé são coisas totalmente dissociadas, mas não é assim que ocorre. Seria mais ou menos como dizer que, pelo fato da mecânica descrever o movimento do motor de um carro Ford, o criador do carro não existiu. Então, a fé é algo que leva ao encontro da ciência. A ciência e fé estão exatamente direcionando para o mesmo lugar. As descobertas científicas da atualidade levam, inevitavelmente, a verdades que já estão no texto bíblico. Só para citar um exemplo, para não me tornar muito longo, o Prêmio Nobel de Física mais atual, do ano passado, de 2011, foi para um grupo de cientistas que descobriram que o universo está em expansão e ainda mais, de forma acelerada. O que leva à conclusão de que o universo teve sim uma origem. Se ele está em expansão de forma acelerada, é porque em algum momento ele esteve numa origem. A Bíblia, no começo de Gênesis, sempre defendeu isso. E era uma tese na humanidade totalmente descartada. Se você pegar os pensadores gregos até o idealismo alemão, em meados do século XIX, a ideia dominante era de que o universo era eterno, enquanto a Bíblia sempre dizia, não, o universo teve origem, e hoje é isso que prevalece na física atual. E a existência de Deus? A existência de Deus se dá, pelo argumento cosmológico, da origem do universo da seguinte forma. O físico ateu, diante da ideia de que o universo teve uma origem, ele fica diante de 2 caminhos. Ou ele vai defender que o nada criou tudo a partir do nada, ou ele tem que assumir que Deus criou tudo a partir do nada. Ou seja, é muito mais razoável, pelo argumento da origem do universo, você acreditar que alguém criou tudo a partir do nada do que o nada criou tudo a partir do nada. Professor, e a confiabilidade da Bíblia? A Bíblia é um livro antigo, peculiar, comparado com qualquer outro livro. O que é a Bíblia? A Bíblia são 66 livros, escritos por cerca de 40 autores, num período de mais ou menos 1.500 anos. Há livros sobre história, sobre pensamento teológico, pensamento filosófico. E se você pegar esses 66 livros, não há uma só contradição. Se você pegar o esquema de profecias que há na Bíblia, se você pegar Daniel, por exemplo, o livro de Daniel, você vai ver que ele prevê a ascensão do Império Romano. Se você pega o livro de Zacarias, e você pega livros como Isaías, por exemplo, você vai ver que prevê muito tempo antes a morte de Cristo. Então há o aspecto sobrenatural também na Bíblia. Agora, se nós formos falar por argumentos unicamente científicos, técnicos, nós vamos ver o seguinte. Diocleciano, que era o imperador romano, mandou destruir todos os manuscritos da Bíblia que se encontrassem. Todos.
E mesmo assim, hoje há conhecidos 5.686 manuscritos, cópias de manuscritos da Bíblia. Se você pegar o segundo lugar nessa corrida, você tem a Ilíada de Homero com 500 e poucas cópias. Se você pegar essas 5.686 cópias existentes do Novo Testamento e comparar entre eles, você vai ver que há discrepância em apenas 0,5%. Isso é um recorde impressionante. Você tem apenas 0,5%. Quase inexistente. Quase inexistente. E nenhuma dessa discordância se dá num ponto central do cristianismo. A Bíblia também é um livro que traz como fundamento de um sistema de crença um fato histórico. O cristianismo é a única religião no mundo cujo fundamento é um fato histórico. Não é uma revelação, não é um sonho que a pessoa teve, mas é um fato histórico, ou seja, a ressurreição de Cristo, que é, por sua vez, um elemento histórico dos mais investigados. Há inúmeros argumentos, que eu posso dizer aqui, se for o caso, para demonstrar que, historicamente, a ressurreição é comprovada. Tarso, existe Bíblias católicas, existe Bíblias evangélicas, existe diversas Bíblias aí que você encontra nas livrarias. Qual a diferença dessas Bíblias? A Bíblia protestante para a Bíblia católica se difere por alguns livros a mais que a Bíblia católica tem. Toda a Bíblia protestante está na Bíblia católica. Inclusive, a Bíblia católica, na tradução de Jerusalém, nesses 66 livros da Bíblia protestante, traz tradução belíssima. O católico deve ler a Bíblia católica. Não há problema, o protestante pode ler a Bíblia católica. Mas o Deus é um só. A verdade é uma só. A verdade é por natureza excludente. Então, só para terminar, eu quero dizer o seguinte: a Bíblia é uma só. Há diferenças de traduções que não são significativas nos fundamentos do cristianismo. Agora, não há nenhum problema em você ler a Bíblia católica ou a Bíblia protestante. A única diferença é que há alguns livros a mais na Bíblia católica que não há na Bíblia protestante. Por quê? Porque entende-se que esses livros a mais não foram por inspiração. O próprio catolicismo tem entendimento semelhante. Há um tempo atrás, há 10, 15, 20 anos atrás, eu via a Igreja Católica de um lado, a protestante de outro, e havia sempre algumas coisas que entre os dois. Hoje isso diminuiu, houve uma evolução. O que foi que aconteceu? Que a gente vê em televisão eles conversando, discutindo. Como é que você avalia isso? Olha, eu avalio positivamente na perspectiva de que não é a religião que salva o homem. O que salva o homem é a busca pela verdade que se expressa no Evangelho. Então, independentemente da organização a qual você pertença, você não vai garantir a salvação de acordo com o cristianismo. O que o cristianismo garante é uma salvação desde que aquele viva nos termos da Bíblia. O único problema que o protestante pode ter com o catolicismo é se houver práticas específicas naquele movimento católico que não sejam práticas bíblicas. Ok. Há grande número de práticas católicas que são bíblicas. Há outro número que não são. Quem diz isso é o próprio católico. O católico acredita em práticas que não estão na Bíblia. No que ele segue a Bíblia, o protestante está totalmente de acordo com ele. Não importa a placa denominacional da igreja, não importa, o que importa é a Bíblia. A unidade da verdade não quer dizer uniformidade no método de buscar essa verdade. A verdade é uma só, que é a Bíblia. Se alguns acreditam que o batismo é feito por aspersão, outros por imersão, são apenas pequenas diferenças que não representam diferença fundamental nos princípios basilares do cristianismo que estão na Bíblia. E o sentido da vida? Olha, o sentido da vida, existe uma definição do sentido da vida que eu acho fascinante, que é feita, é muito interessante, que é feita por um pensador protestante unido a outro pensador católico. O pensador protestante Ravi Zacharias e o pensador católico Chesterton. O que é que eles dizem? Eles dizem que a busca do sentido da vida, no nosso crescimento, se dá da seguinte forma. Nós, quando nascemos, nós buscamos o sentido da vida através do encantamento.
Nós nos encantamos diante das coisas. Eu tenho a minha menina mais nova, é pequenininha, ela se encanta diante de pequenas coisas. Algo que para nós é simples, para ela é absolutamente impressionante. Então, a busca do sentido da vida nessa fase etária se dá por isso. Aí nós, quando vamos crescendo, perdemos isso e passamos a buscar a verdade quando buscamos o sentido da vida. O que é verdade? Já numa fase mais adiante, nós começamos a esquecer a verdade e começamos a buscar o amor. Começamos a buscar um elemento para que nós pertençamos a ele. Buscar algo a que nós façamos parte. E por fim, já numa idade mais avançada, nós deixamos isso e vamos buscar segurança. Nós queremos nos sentir seguros. O homem natural, que não tem Deus, busca o sentido da vida, quando ele busca, nessas 4 etapas diferentes. Mas só há uma coisa grande o suficiente para fazer com que você, em qualquer fase da sua vida, seja capaz de ter a plenitude da busca do sentido da vida, porque ela realiza essas 4 coisas. E essa coisa é Deus. Só Deus pode dar a você, em qualquer estágio da sua maturidade, a sensação de encantamento diante do mundo, a sensação de que aquilo é a verdade, a sensação de que você é amado incondicionalmente e a sensação de que você tem uma segurança perfeita, porque Ele lhe garante a vida eterna. Ô professor, para mim estar com Deus, eu preciso estar dentro da igreja? Não necessariamente, mas é bom que esteja, porque a brasa fora do fogo, ela se apaga. Não é obrigado que esteja. Para que você esteja com Deus, você tem que estudar a Bíblia e colocar o Senhor Cristo como Senhor da sua vida. Agora, é fortemente aconselhável que procure uma igreja a qual você se identifique e que lá você terá irmãos que na comunhão você poderá não apenas entender do amor de Cristo pela revelação, mas poderá também entender do amor de Cristo pela comunhão que você terá com seus irmãos. Você já foi ateu? A maior parte da minha vida. Como foi essa passagem? Do ponto de vista intelectual, foi pelo estudo. Eu comecei a estudar ateísmo, comecei a estudar ceticismo e vi que os argumentos não eram suficientes para sustentar o ateísmo. Aliás, o ateísmo em si é um termo autocontraditório, porque ele defende um fato negativo. Eu não posso provar que algo não existe. Eu posso provar que algo existe. Então, a defesa de fato negativo. O que existe é um agnosticismo, na realidade, que eu tinha. O ateísmo é algo racional. Eu não quero dizer que o ateu é racional, o ateu pode ser uma pessoa boa, o ateu não necessariamente é uma pessoa má. O que ele não tem é um fundamento para justificar a sua bondade. Então, a minha transformação foi primeiro pelo estudo e também por algumas situações pelas quais eu passei na vida e que vi que, pelas nossas próprias forças, nós não podemos fazer muitas coisas. E o ateu, ele tem aquilo de ele não querer ler, ele não querer pegar uma Bíblia, isso dificulta um pouco para ele ter o conhecimento. Né? Veja bem, na realidade, há 2 tipos de ateu. Há o ateu intelectual, que ele é ateu por questões intelectuais. Ele estuda o ateísmo e se aprofundar, eu garanto que ele chegará à conclusão que é necessário mais fé para ser ateu do que para ser cristão. Parafraseando um livro de Geisler que tem esse título, que é muito bom. Agora, existe um determinado grupo de pessoas que se diz ateu, homens que se dizem ateus por questões morais. Ou seja, eles não estão interessados em investigar o ateísmo, mas simplesmente eles aderem a um tipo de corrente ideológica para que possa justificar os desmandos que fazem na vida. Professor, nós estamos encerrando, foi muito bom conversar com você. Eu espero em outra oportunidade a gente possa promover um debate aqui com você, com alguém da Igreja Católica, um ateu também, onde a gente possa aprofundar mais isso. Eu gostaria que você falasse, dissesse o seu site e você tem 1 minuto para as suas considerações finais. Meu site é www.licurgo.org. E as minhas considerações finais são as seguintes, principalmente para os jovens, no sentido de que, quando o jovem é aquela pessoa que se dedica tão fortemente ao estudo da verdade, eu vejo na universidade tantas pessoas estudando tanto, e que são colocadas num ambiente em que a pessoa é bombardeada por questões de ateístas. Que ele possa manter a mente e o coração abertos, e estudar e ver qual é a verdade de forma correta, e no ponto em que ele entender que Deus existe e dá a ele, ao Senhor Deus, o controle da sua própria vida, ele vai ter experiências
de sucesso na sua vida que ele não teria de outra forma. A base familiar influi nesses jovens? Influi, mas não é determinante. Não é determinante. Não é determinante. É lógico que o meio que vivemos é importante, influencia, mas Deus é capaz de substituir o jovem que não teve pai, o pai do jovem que não teve pai, é capaz de tirar o jovem que está nas drogas, é capaz de suprir toda e qualquer necessidade porque passe. Em outra oportunidade eu posso lhe contar testemunho de pessoas que sofreram coisas e hoje são pessoas totalmente diferentes por essa experiência que ele teve. Muito obrigado e eu quero lhe dizer que eu confio plenamente em Jesus. Amém, né? Bom dia.